Então, livro de Atos, capítulo 5, verso 17 a 32, ouça o que o Senhor diz ao seu coração. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram o que, meus irmãos? Leia comigo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu continuo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que outorgou aos que lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai bendito, Pai amado, louvado seja o Senhor pela porção lida da Tua Palavra, e ela por si só já é poderosa, Senhor, para nos mostrar muitas verdades, Senhor, que precisam ser entendidas nesta manhã deste dia, Senhor. Mas, Senhor, nós também contamos com o agir do Teu Espírito nas nossas vidas, trazendo iluminação à mente e ao coração de cada um de nós, Senhor. E sem isso, Senhor, nós não conseguimos não só entender a Tua Palavra, mas não conseguimos fazer ela valer na nossa vida. E o que nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, é que o Senhor aplique a porção lida da Tua Palavra à mente e ao coração de cada um de nós, a começar em mim, Senhor, para que todos nós daqui saiamos com a Tua Palavra guardada no nosso coração, Deus, e não pequemos mais contra o Senhor. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a marca distintiva dos primeiros cristãos, que são muito bem descritos neste tão importante livro da Bíblia, o livro de Atos, é uma soma de amor e de obediência a Deus. O que nós observamos quando lemos cada relato, cada passagem de vitórias, de conquistas, de conversões, de perseguições, de afrontas pelo nome de Cristo, nós sempre vemos a motivação de uma igreja que se encontrou com o seu Senhor. A motivação de pessoas servas de Deus e servas da missão, que foram impactadas tão grandemente com a mensagem do Evangelho, que isto mudou a vida deles a tal ponto
que eles começaram a sonhar, e a pensar, e a querer fazer a obra do Senhor, não motivados por medo de represálias da parte de Deus, mas sim com um espírito de gratidão. Deus em Cristo nos redimiu, Deus em Cristo nos salvou do inferno, Deus em Cristo nos reconciliou com o Pai, nos dando a maior de todas as bênçãos. E já que Deus fez isso na nossa vida em Cristo, nós agora queremos ser pessoas diferentes, e queremos trabalhar, e queremos obedecer a ordem do Senhor Jesus. Ide, fazei discípulos, sereis minhas testemunhas em todo lugar, pregue o Evangelho a toda criatura. E para eles, isso é uma soma de obediência, de seriedade com a palavra de Deus, de entenderem-se nesse mundo não como almas que ficam vagando à procura de muitas coisas, mas como pessoas que vivem com um propósito, com um significado de vida, que não é outro senão testemunhar a Jesus. Pessoas que entendem que a sua vida é tão curta que não pode ser pequena. Como disse certa vez um primeiro-ministro britânico, a vida da gente é curta, mas não pode ser pequena. E eles se entendiam como pessoas que estão tão perto da volta de Cristo e levam essa mensagem tão a sério, que tudo ao redor na vida deles se torna secundário, porque a coisa mais importante é proclamarmos que o Senhor Jesus viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Isso traz um mix, uma mistura de um amor fervoroso por Deus, um amor fervoroso pelo próximo e um amor fervoroso pela missão. Missão que, como já dissemos, não pertence à igreja, não pertence a pastores, não pertence a lideranças institucionais religiosas, mas uma missão que pertence ao próprio Deus, dada pelo Filho de Deus e cumprida e executada segundo o Espírito desse Deus aponta que a sua missão tem que ser. Essa missão prega uma renovação ao homem, que somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus pode possibilitar na vida daqueles que o recebem e creem. Esta missão que impulsiona a igreja a viver, a sofrer, a morrer se for preciso, mas sem negar o nome daquele que deu a missão, o Senhor Jesus. E esse amor fervoroso por Deus, pelo próximo, pela missão, é o que impulsiona também a igreja de Cristo a obedecer a esse Deus. Na igreja de Cristo não existe obediência meramente servil, não existe obediência de um escravo, embora a palavra nos chame a servirmos ao Senhor com tanta prontidão, como se escravos fôssemos da missão. Mas a motivação não é o medo de ir para o inferno, não é ser ameaçado por Deus, mas é amar a Deus de tal forma que isso leva Estevão a ser apedrejado, que leva o apóstolo Paulo, maior perseguidor da igreja, a ser interceptado por Jesus e se tornar o maior missionário do seu tempo. Pessoas simples e humildes, como eu e você, não eram melhores do que a gente, não eram super-homens, não eram super-crentes, mas pessoas pecadoras, salvas pela mesma graça que nos salvou, crentes no mesmo Deus que cremos e redimidos pelo mesmo sangue que eu e você somos redimidos para fazer a missão de Deus. O que a gente entende, meus irmãos, é que a igreja do Senhor Jesus não pratica missões, mas a igreja do Senhor Jesus é a missão de Deus nesse mundo, é o próprio povo de Deus destinado a pregar este Evangelho. E a gente insiste nessa verdade. Missão, pregação, evangelização não são programas, não são atividades, mas é a essência do nosso coração.
Pelo menos é o que deveria ser nas nossas vidas. Igreja não faz missão. Igreja é puramente a missão de Deus neste mundo, proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste tão importante capítulo da Bíblia, do livro de Atos, nós vemos fatos e armadilhas e ciladas do inimigo colocadas para tentar barrar a missão de Deus. Por exemplo, nós vemos no capítulo 4, que vimos no domingo passado, que as perseguições se levantam contra a igreja, fazendo a igreja orar a Deus. No capítulo 5, Satanás levanta um casal hipócrita nessa igreja, Ananias e Safira, e os apóstolos respondem a essa hipocrisia com oração, com pregação, com confrontação, e o temor ao Senhor cresce na presença da igreja. E de novo, a partir do verso 12, a perseguição volta. A missão de Deus, ela atrai bênçãos, atrai conversões, atrai admiração das pessoas, simpatia do povo, pessoas vendo muitas vidas serem curadas, muitas pessoas sendo a sua vida transformadas, e diz aqui o texto, a partir do verso de número 12, que muitos sinais, muitos prodígios, muitas curas, muitos milagres começam a acontecer em Jerusalém, ao ponto de pessoas de outras cidades, vizinhas de Jerusalém, trazerem também pessoas para serem curadas. E os apóstolos sempre se posicionam no seguinte sentido: a cura não é o objetivo, e sim a proclamação do Evangelho. Curas, prodígios, sinais e milagres são maneiras de demonstrarmos a ação de Deus, mas o que importa é arrependimento e fé no coração. E isso só é gerado se você ouvir a palavra de Deus, a recebê-la com gosto no seu coração, e existir metanoia na sua mente, mudança de mente, de coração, a partir da fé somente no nome do Senhor Jesus. Diz o capítulo 5 que a missão de Deus impacta Jerusalém de tal forma que isso gera rivalidades contra a obra do Senhor. A gente entra no texto que lemos, no verso de número 17, que diz que o sumo sacerdote, o maior líder religioso de Jerusalém, da religião judaica, e todos os que estavam com ele, a seita dos saduceus. Isso é uma dica para nós entendermos o que esse texto significa. Saduceus é uma seita judaica que não crê em ressurreição. Logo, para essa turma, falar de ressurreição de Cristo é uma grande bobagem e é uma grande afronta à palavra de Deus na visão deles. Eles não acreditam nesse negócio de ressurreição. E o sumo sacerdote é um desses caras. E diz o texto bíblico que eles, tomados de inveja, vendo os apóstolos liderando a igreja e operando a palavra do Senhor nos corações, eles colocam a mão nos apóstolos, pegam a sua guarda, estão presos e levam eles à prisão pública. Por que eles são presos? Por pregar o Evangelho. Por que eles são presos? Porque são bandidos? Não, porque há uma turma de religiosos com recalque no seu coração, com inveja no seu coração. Pregar o Evangelho atrai perseguição, não é isso, irmãos? Isso faz parte da vida, e eles entendiam isso, e é assim até hoje, e é assim que vai ser sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é interessante nesses versos 17 e 18, é que aqueles que deveriam promover a obra do Senhor, são os primeiros a invejarem aqueles que fazem a obra e tentarem barrar a obra do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Eles têm a mesma fé, a mesma base de fé dos apóstolos. Por exemplo, tanto os judeus quanto os apóstolos creem no mesmo Deus, que se revelou a Abraão,
que fez com Abraão uma aliança, que prometeu um Messias, que deu ao seu povo a sua lei para ser obedecida, ser cumprida, que instituiu a adoração por meio de sacrifício. Tudo isso os apóstolos também creem. Que deu a eles profetas, que em momentos críticos reforçaram a palavra do Senhor, que deu a eles salmos para eles cantarem, mas que falta a esses líderes a coisa mais importante: o Senhor Jesus. A certeza de que o Messias já veio, já fez a obra, já morreu e já ressuscitou dentre os mortos, trazendo libertação para o homem. Falta neles o mais importante. E a inveja cresce onde não há entendimento do Evangelho. Esse texto de propósito nos mostra que aqueles que deveriam promover a obra são aqueles que se opõem mais frontalmente e mais cabalmente contra essa obra. Mas diz o texto também que o interesse do nosso Deus por missões é tão grande, mas tão grande, que até intervenção sobrenatural Deus opera em benefício daqueles que pregam o Evangelho. Diz o verso 19 que estão eles presos, e um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: vão para casa? É isso que o texto diz? Vão dormir, que vocês estão muito cansados, afinal de contas vocês foram presos. O que o anjo diz para eles? Ide, e apresentando-vos aonde? No templo. No templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. É tipo assim: vocês que acabaram de sair do meio do furacão, voltem para o meio do furacão e vão pregar. O templo é onde o sacerdote exerce autoridade. E o anjo do Senhor diz assim para eles: vão para o meio da turbulência de novo, porque eu vou estar com vocês, e preguem ao povo as palavras desta vida. A mensagem da salvação, o Evangelho. Se os saduceus não creem que Cristo morreu e ressuscitou, é isso que vocês precisam pregar para essa gente que não entendem. Eles são soltos por intervenção sobrenatural de Deus e vão pregar a palavra. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Eles são soltos e se entendem tão participantes da missão de Deus que não vão nem para casa tomar um banho, cortar as unhas, pentear o cabelo, botar uma outra roupa, afinal nós vamos pregar, né? Não é isso? Eles vão direto para o templo. Diz o verso 21 que logo ao romper do dia, madrugaram, não dormiram direito, e voltam para o templo e ensinavam a palavra de Deus. Diz aqui o versos 21 a 27 que o sumo sacerdote convoca uma reunião extraordinária, não é isso? Do concílio dos judeus, do sinédrio judaico, que é como se fosse o STF da religião judaica, né? Um concílio de homens maiorais judeus que se entendiam como entendedores da fé, que julgavam e exerciam disciplina eclesiástica sobre os judeus, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos aonde eles não estavam mais, no cárcere. Os guardas vão e voltam e dizem: olha, a gente não entendeu o que aconteceu, nós tomamos todas as precauções, trancamos o cárcere com toda a segurança, colocamos guardas, sentinelas nos seus postos, mas quando nós abrimos, não tinha ninguém lá. E aí eles chamam o capitão do templo, o xerife, da guarda, e os principais sacerdotes relatam essas informações e eles ficam perplexos, não entendem.
nós prendemos os apóstolos. Como que isso aconteceu? Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? E aí o capitão e os guardas encontram os apóstolos pregando, ensinando no templo, aquela multidão admirada, que viu curas, viu milagres e começam a crer na palavra, e eles mesmos ficam assim preocupados. Vamos conduzi-los ao sinédrio, mas vamos fazer com cuidado, porque o povo está alvoroçado. Nós não podemos enfrentar aqueles cuja simpatia do povo foi aguçada. Verso 27 diz que os guardas do templo colocam as mãos nos apóstolos e os conduzem, os apresentam à reunião do sinédrio judaico. E aí, meus irmãos, o sumo sacerdote, invejoso, que se opõe, que deveria promover a fé no Messias, mas é o primeiro motivado por inveja e tenta barrar e fazer calar os apóstolos, diz no verso 28 para eles: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, nem o nome de Jesus ele cita, nesse nome aí que vocês creem, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Olha que interessante, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. A palavra encher no idioma grego, ela tem a mesma raiz no verbo que dá origem à palavra plenitude, verbo plerou. E encher significa encher até o talo, de abarrotar alguma coisa. E o que ele está dizendo para os apóstolos é: a gente proibiu vocês antes de pregarem, contudo vocês nos desobedeceram e fizeram transbordar a cidade com a mensagem do Evangelho. Jesus disse para eles: vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Ou seja, a obediência, a missão, fruto de um amor grato e obediente, pronto para servir a Deus. Nós vemos isso cumprido por declaração do inimigo da fé, do sumo sacerdote. Nós proibimos vocês de pregarem, mas vocês nos desobedeceram e estão abarrotando a população com a doutrina de vocês e querendo lançar o sangue desse homem que vocês creem aí sobre nós. E aí, meus irmãos, Pedro, aquele homem que negou Jesus, né? Aquele homem que vai ser restaurado por Jesus, lá no final do Evangelho de João, se levanta com os apóstolos e fazem essa afirmação, que deveria ser a nossa afirmação de todos os dias: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a confissão deles. Eles sabem a quem eles têm que servir. Eles reconhecem que as autoridades instituídas pelo Senhor são dignas de obediência, desde que permaneçam com o Evangelho. Se as autoridades nos mandam nos calar, desobedecer é uma obrigação. É o entendimento dos apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso para nós pode parecer uma coisa boba, mas naquele contexto é uma atitude ousada. O sumo sacerdote é como se fosse o prefeito da cidade, e que tem guardas à sua disposição, e pode mandar matá-los. E Pedro, cheio do Espírito Santo com os apóstolos, diz: a gente não vai te obedecer coisa nenhuma, a gente quer obedecer a Deus em primeiro lugar. Nesses 3 últimos versículos, do 30 ao 32, Pedro faz um sermão, um dos mais importantes sermões de todo esse livro de Atos. E Pedro começa
desmoralizando o sinédrio judaico. Ele diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando num madeiro. Olha como é que ele coloca a questão: o Deus de nossos pais. O que Pedro está dizendo? Nós somos judeus também, somos filhos de Abraão também, fomos criados segundo a lei de Deus também. É o Deus dos nossos pais. A gente não pulou de paraquedas na religião. Nós também sabemos a história, sabemos a cultura, sabemos quem é Deus, e cremos no Deus que prometeu o Messias, e Deus enviou, e esse mesmo Deus ressuscitou a Jesus, a quem vocês crucificaram pendurando no madeiro. Verso 31, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Príncipe e salvador. Pega essas palavras. Quem Jesus é para nós? Príncipe e salvador. O que um príncipe faz? Governa, exerce domínio, exerce autoridade, dá as ordens que são cumpridas. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas também ele é salvador, porque somente pelo sangue do Senhor de Jesus, que purifica-nos de todo pecado, é que a salvação do Pai encontra a mim e a você e todos aqueles para quem nós pregarmos. Eles dizem mais ainda, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. O que ele está dizendo? Qualquer pessoa nesta cidade que crer que Jesus é o Senhor é salva, inclusive vocês que estão aqui nos acusando. Para vocês também há salvação, se vocês crerem no Filho de Deus, pararem de nos perseguir e se arrependerem dos maus caminhos de vocês. Para Israel há uma redenção prometida desde sempre. E Pedro termina dizendo: nós somos testemunhas desses fatos. Nós vimos a Cristo, nós contemplamos a sua ressurreição, Ele apareceu para nós, nos deu uma missão e foi assunto ao Pai e derramou sobre nós o seu Espírito. Nós somos testemunhas. Aquilo que Jesus nos chama para sermos testemunhas. Nós somos testemunhas, mas tem algo mais. Não apenas nós, mas todo aquele que enxergar pelos olhos da fé ao Senhor Jesus, também é testemunha, porque todos aqueles que são alcançados pelo Espírito de Deus, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Meus irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus tem tudo a ver conosco nesta manhã, porque ela nos fala de um chamado para obedecer, de um chamado maior do que a nossa própria vida. Fala-nos de um chamado que nos tira da nossa zona de conforto e nos faz missionários de Deus. E como os discípulos do Senhor Jesus, e como os primeiros crentes, nós somos chamados a obedecer e não a esmorecer a nossa fé. E a gente arremata nesse domingo tudo que viemos falando sobre a missão de Deus, entendendo o chamado missionário de Deus para a nossa vida. Esse texto nos ensina que o chamado missionário quebra a religiosidade do nosso coração. Esse texto nos ensina isso. Os apóstolos do Senhor Jesus se encontram em uma das suas grandes dificuldades. Se você ler, por exemplo, até o verso 42, esses apóstolos, depois de julgados,
eles vão ser condenados a uma quarentena de açoites, menos um. Tomam 39 chibatadas por não negarem a Cristo e voltam para casa cantando e sorrindo, por serem considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Antes disso, eles se encontram diante de autoridades religiosas que conhecem a palavra, que poderiam ser os maiores canais de bênção e terem incentivado grandemente a obra missionária. Bastaria dizer assim: nós realmente estamos vendo o que Deus está fazendo nessa cidade, e nós queremos apoiar vocês, dar proteção a vocês, dar guarda a vocês, mas por faltar nos saduceus, no sinédrio judaico, no sumo sacerdote, o mais importante, que é a fé no Senhor Jesus, a piedade com as coisas de Deus, a misericórdia, são os primeiros opositores. E por quê, meus irmãos? Religiosidade fria no coração. Onde falta o Evangelho, levanta-se a inveja. Onde falta o Evangelho, levanta-se oposição ao progresso da obra do Senhor. Eles não conhecem a Cristo e o poder da ressurreição do Senhor. Se conhecessem a Cristo, jamais se levantariam como perseguidores da igreja. E sabe o que isso é tão importante da gente entender? Porque no nosso tempo, este mesmo fenômeno acontece. Isso também se repete nos nossos dias, quando nós verificamos na nossa vida, às vezes, conhecimento de Deus sem piedade. Isso se verifica na nossa vida quando nós, por exemplo, nos intitulamos pessoas intelectualizadas, que conhecem a palavra, que têm luz na sua mente, mas não tem fogo no seu próprio coração. A falta de piedade, meus irmãos, nos torna indiferentes à urgência da pregação de Cristo. E eu posso dizer para você, tanto quanto os saduceus, tanto quanto o sinédrio, tanto quanto o sumo sacerdote, nós também corremos o risco de sermos opositores à obra de Deus, sendo invejosos com aqueles que fazem, sendo frios com a obra do Senhor, sendo indiferentes com as coisas de Deus, quando nos falta a piedade que vem do Evangelho. Quem é impiedoso não é só aquele que pratica o mal e destrói a vida das pessoas, mas eu posso ser um ímpio quando simplesmente eu vivo a minha vida achando-me muito crente, achando que eu já sou conhecedor de todas as coisas e que eu não preciso mudar e crescer, e por faltar isso no meu coração, eu me torno um crente tão frio, mas tão frio, que nem testemunhar da graça de Deus eu consigo mais com aqueles que estão à minha volta. O chamado missionário quebra isso. O chamado missionário nos faz obedecer a Deus e não nos esmorecermos, e não esquecermos de quem nós devemos ser, do que o Senhor Jesus nos chamou para ser testemunhas. Eu não estou dizendo apenas de pregação formal, de conhecimento teológico, mas de vida, de piedade. A igreja do Senhor Jesus tinha conhecimento de Deus e tinha vida com Deus. Deus quer que nessa manhã você olhe para o seu coração e se pergunte: será que eu sou uma pessoa que só conheço a palavra, que tenho a minha mente bastante iluminada, que sei versículos de cor, mas eu tenho o meu coração tão frio, tão indiferente, tão parado, que nem me despertar para fazer missões na minha família eu consigo? Há muitas pessoas que são assim, e elas têm o seguinte entendimento: missões é um trabalho dos missionários,
Missões é um trabalho que o pastor tem que fazer na igreja. E eu sou apenas um consumidor de fé. Eu venho ao culto, faço o que eu tenho que fazer, e a gente começa, irmãos, a se sentir bem com isso. Não era essa a atitude dos apóstolos. Não era essa a atitude da primeira igreja, dos primeiros cristãos. Eles se entendiam como pessoas chamadas para obedecer a Deus. E isso impactava todos aqueles que eram alcançados pelo Senhor Jesus. O chamado missionário também é acompanhado dos grandes livramentos do Senhor. Neste texto nós vimos um livramento do Senhor dado pela parte de anjos. Os apóstolos são postos à prova, presos mais uma vez, mas o Deus que os envia é também o mesmo Deus que os protege e capacita. O Deus que coloca eles em perigos é o mesmo Deus que os liberta de forma sobrenatural, se for preciso. E eles mais uma vez têm a certeza de que a promessa do Senhor Jesus é uma promessa fiel. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa que é feita num contexto missionário. E às vezes a gente só aplica isso à nossa vida particular. Eis que estou convosco todos os dias. É o que Jesus fala depois dele dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos. E eis que estou convosco todos os dias para fazer a obra missionária. E cada livramento, cada sofrimento, cada provação, cada fato ruim que acontece com essa turma de crentes, que vão ser todos, irmãos, martirizados, a não ser o apóstolo João, é a certeza de que o Senhor Jesus estava com eles. É o entendimento que muitos missionários em países fechados para o Evangelho têm hoje. Para pensar nisso. O que faz uma pessoa desejar ser missionário na China? O que leva alguém a ouvir de Deus um chamado e ir lá para Guiné-Bissau e viver numa cidade onde não tem energia elétrica, onde não tem geladeira, onde as pessoas fazem a refeição uma vez no dia, comendo no mesmo prato? O que leva? É a loucura? Ou é a certeza de que Jesus está com eles todos os dias? Meus irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã é que o chamado missionário não é só para algumas pessoas que se propõem a ir em terras distantes, mas é um chamado para todo mundo que crê em Jesus. Você não precisa transpor o mar para ser um missionário. Você não precisa ir para o Nordeste montado num jegue para fazer missões. Basta você ser uma pessoa piedosa. Basta você testemunhar Cristo com aqueles que convivem com você. Eu quero dizer para vocês que isso é muito bonito de falar, mas nem sempre nós percebemos essa verdade. Nem sempre temos obedecido. Alguém já disse recentemente que agosto é mês de missões, mas também é o mês de nós nos lembrarmos que nós não estamos fazendo missões. Essa é a grande verdade. Os apóstolos do Senhor Jesus faziam as missões com a certeza de que o Senhor os acompanhava, que se eles fossem presos, o Senhor abriria as portas do cárcere, que eles fossem ameaçados, o Senhor os livraria, que se eles perdessem todas as coisas, eles teriam tudo, porque na mente deles, eles já eram pessoas ricas, porque tinham a Jesus, e tinham certeza de que, para mim viver é Cristo, morrer é o lucro, como diz o apóstolo Paulo. Eu pergunto para você, você também pode dizer isso da sua vida? Se para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, é estar com Cristo para sempre. O chamado missionário traz os grandes livramentos do Senhor, e o cuidado de Deus por nós, meus irmãos, é o que deveria nos motivar a sairmos dessa zona de conforto que às vezes estamos vivendo na igreja e sermos mais testemunheiros da graça de Deus. O chamado missionário também chama a igreja
então a persistir no Evangelho. Esse texto fala que os apóstolos são presos, são conduzidos a uma sessão de julgamento, e na defesa deles, eles não se defendem, eles pregam o Evangelho. Já reparou isso? Quando Pedro abre a boca para responder a acusação, ele responde dizendo: importa obedecer a Deus, não aos homens, e vai, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e se vocês também crerem, vocês também são salvos. Eles poderiam ter esmorecido ali, poderiam ter fugido, ou poderiam ter simplesmente se calado, feito política de bastidor com o sinédrio judaico, e a obra do Senhor, o que importa é a gente viver a nossa vida em paz e segurança. Não é isso que vemos no texto. O anjo os liberta e eles vão para o templo ensinar e pregar. Eles são enviados à sessão de julgamento do sinédrio e vão e testemunham, tomam a quarentena de açoites -1 e voltam para casa sorrindo alegremente. É persistência no Evangelho. É a persistência no Evangelho que é o que o chamado missionário faz com a nossa vida. Como tem sido, meus irmãos, o nosso nível de comprometimento com essa mensagem que nos alcançou? Pergunta ao seu coração: qual o seu nível de comprometimento com o Evangelho? Será que aqueles que nos ofendem têm escutado de nós uma mensagem de misericórdia da parte de Deus? Como o sinédrio ouviu aqui de Pedro, Deus concedeu, Deus quer redimir a Israel. Ou será que nas nossas lutas e enfrentamentos a gente somos pessoas que só se defendem das acusações dos outros? Temos tratado as pessoas assim, com amor, com misericórdia? Ou nós estamos tão centrados em nós mesmos que perdemos essa capacidade? O chamado missionário nos chama a persistir com Deus, persistir na certeza de que o Senhor Jesus Cristo deu sua vida por nós, de que nós poderíamos estar no inferno, mas Deus nos preparou o céu, e nós poderíamos estar distantes de Deus, e somos amigos de Deus, porque Cristo nos salvou. O que eu quero aplicar no seu coração nessa manhã, com relação ao chamado missionário? Deus nos chama nessa manhã a crer no Senhor Jesus, somente no seu nome. Pergunte ao seu coração: você crê no Senhor Jesus realmente? Você conhece a Cristo? Como diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses: o que eu mais quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para que eu também encontre ressurreição dentre os mortos para minha alma. Os apóstolos criam em Jesus, criam que cada palavra do Salvador era aquilo que eles precisavam para viver a vida deles e fazer a missão. Nós também podemos dizer isso. Deus nos chama a crer, não teoricamente, no Senhor Jesus, não na história do Senhor Jesus, mas no que o Senhor Jesus pode hoje fazer na sua vida e na minha vida. Por mais que você seja um convertido, essa mensagem se dirige a convertidos e a não convertidos. Todos nós precisamos nos reencontrar com o nosso Salvador. Deus nos chama a crer no poder do Evangelho. Fazemos missões porque cremos em Deus e cremos no poder que há no Evangelho do Senhor Jesus. Você crê no poder do Evangelho? Você crê que esta palavra é uma palavra que penetra os corações? Basta que você diga: Cristo morreu por mim e ressuscitou. Ele pode fazer isso por você também. Era isso que os apóstolos tinham, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja primitiva evangelizava sem manuais de instrução. A igreja primitiva evangelizava sem teologia sistemática. A igreja primitiva evangelizava dizendo apenas uma coisa: Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso era suficiente para que muitas almas fossem
ganhas por Deus. Então a gente tem que crer no poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também Deus nos chama a obedecê-lo, mais ativamente, meus irmãos, do que temos sido. O que fizemos ontem aqui, como atividade, como programação, tem que ser apenas assim o começo de muitas coisas que a gente pode fazer para a glória de Deus. Deus nos chamou a trabalhar e a servir muito na sua obra. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê amor a Ele, ao próximo e à missão dele, para a glória de Deus.